Muito bem, então, oficialmente, boa tarde a todos. Eu sou a professora Maria Luísa, vice-líder do GEPTAMA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e Atividade Motora Adaptada. Na data de hoje, represento o nosso líder, professor Manuel Osmar Seabra Júnior. É uma grande honra, né, abrir este 5º dia do nosso ciclo e encontrar aqui amigos, parceiros e pessoas interessadas na temática da tecnologia assistiva. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no 3º ciclo do GEPTAMA e que acontece concomitantemente à disciplina Tópicos Especiais, denominada Tecnologia Assistiva, Modelos do Brasil e de Portugal para Produtos, Metodologias de Intervenção, Protocolos e Jogos Educacionais Acessíveis, que é uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Presidente Prudente. Eu quero agradecer a todos que compõem a comissão organizadora. Como todos sabem e acompanham, né, tem esse cuidado com toda a questão da divulgação, da inscrição, do certificado e principalmente de pilotar aqui a sala com a melhor qualidade possível. Então, a minha gratidão, né, pelo zelo e pelo carinho com que esse evento foi organizado. Eu finalizo agradecendo a todos os professores, né, de Brasil e Portugal que foram convidados. Hoje nós temos a professora Maria João, que já será devidamente apresentada, né? Então, eu agradeço a todos que estão conectados e que tiveram aí todo o zelo, né, em continuar conosco, e aqueles que assistirão a nossa palestra de modo assíncrono, né, pela gravação. Eu passo a palavra agora para a professora Fernanda, que mediará a nossa conferência. Ela dará recados rápidos e apresentará a nossa convidada de hoje. Boa palestra para todos nós. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu trago aqui, né, eu sou a Fernanda e gostaria de trazer aqui alguns recadinhos, né? Vamos ressaltar que esse evento ele está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube do GEPTAMA, respeitando, então, as disposições de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pede, por gentileza, que vocês mantenham as câmeras abertas e os microfones desligados durante a conferência, e sintam-se à vontade para interagir durante a exposição, utilizando o recurso levantar a mão, ou registrando no chat as dúvidas e contribuições. Elas serão apresentadas pela comissão organizadora, e aí nós faremos, então, essa pausa com a professora para fazer as contribuições durante a fala da professora Maria João. Ao final da conferência, acessem o link do formulário de presença, preenchem os seus dados corretamente, e depois, né, em seguida, chegará o certificado para vocês. Iniciando, então, os trabalhos dessa tarde, apresentamos a professora Maria João Campos, professora da Universidade de Coimbra, com doutorado em Ciências do Desporto, atua na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, lecionando e coordenando o mestrado em Exercício e Saúde. Sua pesquisa abrange a inclusão de alunos com deficiência em Educação Física e Atividade Adaptada, participando de projetos europeus e liderando o Núcleo de Estudos em Atividade Física Adaptada. Seja bem-vinda, professora Maria João. A professora expressou, né, que gosta que sejam compartilhadas as dúvidas durante a sua fala, sua apresentação. Então, passo agora a palavra para a professora Maria João. Fique à vontade. E obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Maria Luísa. Antes de mais, boa tarde a todos que nos acompanham. É um gosto imenso integrar este 3º ciclo de conferências GEPTAMA da Unesp. Gostaria imenso de agradecer o convite para integrar esta iniciativa e parabéns pelos 12 anos de trabalho deste grupo, e agradecer à comissão organizadora e em especial ao professor Manuel Seabra pelo convite. Foi um gosto enorme ter a oportunidade de o conhecer aqui na Universidade e de rever também a Fernanda, que já não nos víamos há algum tempo. Muito obrigada novamente pelo convite. Eu vou iniciar então com Estão a ouvir? Sim. Com uma breve apresentação da instituição que represento, com muito orgulho, a Universidade de Coimbra, e nomeadamente a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Como a Fernanda disse, eu sou docente aqui na Faculdade de Ciências do Desporto. Nós temos uma licenciatura de 3 anos em Ciências do Desporto,
temos a oferta de 3 mestrados, um em Educação Física, outro em Treino Desportivo e um mestrado de Exercício e Saúde, o qual eu coordeno o ramo, a área de especialização das populações especiais, mas este mestrado tem também o ramo da Fisiologia do Exercício. Nós temos também o doutoramento e um pós-doutoramento, temos imensos estudantes internacionais, muitos estudantes brasileiros que vêm cá também fazer os seus estudos pós-graduados. O doutoramento também tem alguns ramos, um dos ramos é o da atividade física adaptada e das necessidades educativas especiais. Como também a Fernanda disse, nós na faculdade temos um núcleo de estudos de atividade física adaptada, foi criado por mim e pelo professor José Pedro Ferreira, que também integrou este ciclo de conferências. Nós temos algumas atividades anuais que fazemos com regularidade anual, como as comemorações desportivas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, um movimento especial no qual convidamos cerca de 150 participantes com deficiência intelectual para passarem o dia na nossa faculdade. Organizamos também algumas atividades ocasionais, como seminários nacionais e internacionais, à semelhança do que o Japitama também faz, cursos breves para professores, para técnicos e para os nossos estudantes, e semanalmente oferecemos sessões de atividade física a pessoas com deficiência e com diferentes necessidades específicas. E todas as semanas temos a possibilidade de participantes com perturbação do espectro do autismo ou com condições de deficiência de vir à nossa faculdade para nós dinamizarmos as atividades físicas, e também temos a possibilidade de ir às instituições que nos são abordadas para nós irmos dinamizar a atividade física nas instituições. Pronto. O convite que o professor Manuel Seabra foi no sentido de nós falarmos um pouco sobre o modelo metodológico e educacional na perspectiva inclusiva. Eu gostaria, como também já foi dito, que esta fosse uma conversa o mais interativa possível, pelo que também vou solicitar um bocadinho a vossa participação, ou podem fazer diretamente através da plataforma e também através aqui do uso do telemóvel ou do computador. Relativamente a uma breve contextualização da relevância da educação inclusiva na agenda internacional, há um conjunto de declarações e de fóruns que todos nós conhecemos sobre a educação inclusiva, a Declaração de Lisboa em 2015, que reafirma o compromisso em trabalhar cooperativamente para a promoção dos sistemas equitativos, a própria Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável a assegurar a educação inclusiva e equitativa, e os relatórios da Unesco, não é? Que apresenta a educação como um trunfo indispensável à humanidade e, portanto, todos nós sabemos da importância da inclusão. Falando aqui um pouco do nosso contexto nacional, a figura de David Rodrigues, que obviamente toda a gente conhece, e numa publicação de 2009 sobre o estado da educação em Portugal, o David Rodrigues referiu algo muito interessante, que é a inclusão é um work in progress, portanto é algo que está sempre em decurso, e fala da importância da atitude inclusiva. E efetivamente, a atitude é muito importante na inclusão, e especialmente em contextos educativos, porque todos nós sabemos dos benefícios da atividade física, no entanto, na prática, efetivamente, muitos dos profissionais da área da educação física e do desporto têm atitudes negativas face à inclusão. Há diferentes argumentos ou diferentes justificativas, a falta de preparação, os recursos escassos, e tudo isso vai ter um impacto negativo no acesso e no sucesso à prática desportiva. E também, obviamente, consequentemente, na inclusão social. E muitas das vezes, esses grandes desafios para o professor ou para o treinador está relacionado com as questões mais práticas, como adaptar. Por exemplo, eu não me quero mostrar esta imagem que mostro sempre nas minhas aulas, também todos os anos, mostra um pouco das possibilidades para toda a gente. Portanto, temos aqui 2 animais que têm um balão, e porque é que o porco-espinho também não pode ter um balão? E este desafio que é criado muitas das vezes aos profissionais da área das ciências do desporto é exatamente esta dificuldade que têm em como adaptar.
Passando aqui então para a nossa área das ciências do desporto, e vou pedir então a vossa participação pela primeira vez, com um exemplo muito simples para falarmos sobre esta questão das adaptações e da adaptação na área do desporto e da educação física. Portanto, um simples exercício como o lançamento, não é? Um lançamento ao cesto. O que é que nós aqui podemos adaptar no exercício? Então eu vou-vos pedir, por favor, para escreverem, e é só irem à página do menti.com, colocam aquele código que está em cima, ok? E pensando num simples exercício de lançar ao cesto, o que é que nós podemos alterar? O que é que nós podemos variar? Tornar o exercício mais simples ou mais complexo? E o que é que nós poderemos alterar? Eu, se estiver a falar muito rápido, eu agradeço que me peçam para falar mais devagar. Ok? Está ótimo, professora. A gente está digitando o código aqui na plataforma. Sim. Ora, muito bem. Podemos alterar a altura do cesto. Para o tornar mais simples, podemos baixar o cesto. Se quisermos tornar mais desafiante, podemos aumentar. Aproximar o participante do cesto. Jogar sentado. Bola mais leve. Um cesto maior. A forma como arremessamos, não é? A forma como lançamos. Porque é que temos que lançar da forma tradicional como aprendemos? Não podemos lançar, não é? Ou arremessar com as duas mãos. O tamanho e o peso da bola. Portanto, relativamente à bola, também há um conjunto de condicionantes e de variáveis que nós podemos alterar. Lançar de baixo para cima, portanto, a forma do lançamento. Também existem imensas formas de lançar ao cesto. Modificar a bola, o cesto ou a forma de arremessar. Mudar as regras. Como é que nós podemos mudar as regras? Por exemplo, dizer que é defesa passiva ou defesa ativa, poder roubar a bola ao colega, ou então estar afastado a 1 metro, não é? Bola com ímã, é? Nós falamos a mesma língua, mas temos palavras que são diferentes. Portanto, só aqui já temos, eu vou passar para a outra, obrigada, muito obrigada. Peço desculpa que agora não estou a conseguir colocar. Há bocado estava a tela inteira. Estava a tela toda. Não sei porque é que agora não consigo colocar. Está no separador da videoconferência? Ou não? Eu vou parar a partilha, posso? E voltar a colocar. Desculpem, peço desculpa.
Sim, agora vemos a projeção. Isso. Ok. Vou só confirmar se escreveram mais alguma. Baixar o sexto. Portanto, tal como vocês disseram, não é? E todos nós sabemos, para o mesmo objetivo, efetivamente existem diferentes formas de alcançar o mesmo objetivo. E, portanto, coisas simples como aproximar do cesto ou afastar, mudar a altura do cesto. E em relação à bola, e muito bem que disseram, bolas mais leves. Podem ser bolas maiores ou o cesto mais pequeno. Uma coisa muito simples que de vez em quando não nos lembramos é esvaziar a bola. A bola, em vez de estar tão cheia, não é? Deixar um bocadinho de menos pressão, porque como fica mais maleável, para pessoas com problemas ao nível da apreensão, já vai fazer toda a diferença. Portanto, são estas pequenas alterações que nós efetivamente podemos pensar. E isso, em termos teóricos, teoricamente designa-se pelo princípio da corda inclinada. Foi desenvolvido pelo Mostyn, relativamente até às estratégias de ensino, não só relacionadas com a inclusão de pessoas com deficiência, mas esta estratégia do ensino inclusivo, e faz esta analogia com uma corda. Portanto, se nós pedirmos, não é, numa aula ou num treino, a todos os participantes para saltar, e se pusermos a corda da forma tradicional, não é, paralela ao solo, e pedirmos para saltar, talvez numa primeira fase, se a corda estiver muito em baixo, toda a gente consegue. À medida que vamos subindo a corda, efetivamente vai haver participantes que vão ficar excluídos da atividade. E só 3 ou 4 é que vão conseguir saltar, até chegar ao momento, obviamente, que ninguém vai conseguir saltar. E então, nós devemos ver as atividades físicas com este princípio. Portanto, se nós, para o mesmo exercício, que neste caso seria o de saltar ou transpor uma corda, não é? Inclinássemos este tal princípio da corda inclinada, vamos estar a dar oportunidade a todos os participantes de realizar a mesma atividade com sucesso. E de ser sempre desafiante, porque eu posso me sentir corajosa e saltar ali na zona do B, não consigo, volto para trás e vou saltar numa altura mais baixa. Se eu efetivamente conseguir, tenho um desafio, porque ainda há uma altura mais elevada, vou tentar ali no C. Se não conseguir, não há problema, porque tenho outra alternativa. Portanto, esta questão de nós visualizarmos as nossas atividades, seja no treino, seja na aula de educação física, com diferentes alternativas para alcançar o mesmo objetivo, aí sim estamos a falar de inclusão. E é exatamente também com outros fundamentos teórico-práticos que surgiram e que certamente vocês têm conhecimento, surgiram então alguns fundamentos e modelos de inclusão. Um deles que foi desenvolvido na Austrália, designada de roda de inclusão, que está mais relacionado com os clubes desportivos, portanto, seria ou será da responsabilidade dos clubes desportivos oferecer uma panóplia de possibilidades de prática, atividades para pessoas com e sem deficiência, em que se possam realizar atividades sem modificações ou com modificações mínimas, ou com alterações significativas. Depois também poderá haver as possibilidades de serem atividades primariamente para pessoas com deficiência, em que, por exemplo, jogam pessoas com deficiência física, por exemplo, handebol em cadeira de rodas, não é? Mas todos praticam essa modalidade, ou então ter também a possibilidade de atividades competitivas para pessoas com deficiência, não é? E ter um clube em que tenha uma equipa de voleibol sentada, equipa de bóssia, juntamente com outras modalidades para pessoas sem deficiência. Para além disso, também este modelo revela aqui também um papel de não julgador para o participante com deficiência. E então, ter outros papéis dentro do clube, ser presidente do clube, ser árbitro, ser treinador, ser adepto, ser voluntário. Portanto, um clube desportivo tem sempre espaço para a pessoa com deficiência. E é nessa perspectiva que surge esta roda da inclusão. Por outro lado, também temos o espectro de inclusão, ou o contínuo de inclusão, que foi desenvolvido por Black and Stevenson, e que nos evidencia 5 formas de nós incluirmos os participantes, independentemente das suas habilidades psicomotoras. Portanto, este espectro não é exclusivo da inclusão de pessoas com deficiência, mas sim
é algo que nós podemos adaptar em qualquer contexto educativo e desportivo. Portanto, estas 5 possibilidades demonstram-nos que inclusão não significa todos fazerem a mesma coisa, não é? Isso será excludente e não inclusivo. E, portanto, estas 5 possibilidades, assim, de uma forma geral, são as atividades abertas, em que todos os participantes jogam e fazem a mesma atividade sem alterações. Portanto, nós conseguimos organizar uma atividade ou um exercício em que todos praticam sem alterações. Temos também outra possibilidade, que são as atividades modificadas, ou seja, nós vamos ter que recorrer a determinadas alterações, pode ser no espaço, no equipamento, a baixar a rede, mais adversários, menos adversários, etc. Portanto, modificar algumas variáveis para que todos consigam realizar a atividade. São as chamadas, então, atividades modificadas. Temos também atividades paralelas, que é outra possibilidade que nós, nas nossas aulas e nos nossos treinos todos fazemos, não é? Que é por grupos de nível, ou seja, nós temos a mesma atividade, mas vamos diferenciar por nível de desempenho. Por exemplo, numa atividade de voleibol, não é? Temos uma rede na quadra, no campo, de uma ponta à outra. Os nossos participantes não têm todos o mesmo nível de desempenho. Então, pode estar a jogar 2 contra 2, um jogo cooperativo só de passe, porque os participantes não conseguem realizar ainda a manchete nem o serviço, por exemplo. No grupo a seguir, já estão 2 participantes a jogar contra outros 2 adversários e já conseguem fazer mais gestos técnicos, fazem o serviço, o saque, não é? O passe, a manchete, e, portanto, estamos a trabalhar por grupos de nível. Isso são as designadas atividades paralelas. Quando estes 3 tipos de atividades não são viáveis, então podemos ter que recorrer à realização de uma atividade alternativa para participantes que não conseguem fazer a atividade principal. E isso designa-se de atividade separada. Um exemplo prático poderá ser, imaginando que estamos numa aula de educação física e o professor está a dar salto em comprimento, a pessoa em cadeira de rodas, não é? O cadeirante não pode fazer o salto em comprimento ou não consegue, então nós fazemos uma atividade separada, uma atividade alternativa. Pode ser algo relacionado com atletismo, pode ser algo para melhorar a sua condição física, portanto, é uma atividade alternativa que vai beneficiar o participante. Não está a fazer o mesmo que os colegas, mas está a fazer outra atividade alternativa, ok? E depois também, dentro deste espectro, temos as atividades que estão ali no meio, a laranja, as atividades de desporto adaptado, que normalmente se designa de inclusão reversa e que são as atividades de sensibilização. Portanto, nós num grupo podemos fazer para esse grupo atividades de sensibilização e de experimentação, ou seja, todos fazem voleibol sentado, independentemente das capacidades que têm, ok? Todos jogam futebol vendado, todos jogam bóssia. Portanto, é aproveitar as potencialidades das pessoas com deficiência e dos próprios desportos oficiais para que as outras pessoas tenham contacto também com a modalidade. E assim estamos também a empoderar os próprios participantes com deficiência. Ok? Este modelo em 2017 já sofreu aqui algumas alterações e apresenta-nos com quatro vertentes, se bem que eu, na nossa área, e como somos educadores, não é? Penso que estas 5 possibilidades do contínuo de inclusão e tentarmos perceber que, efetivamente, nós, através destes 5 tipos de atividades, conseguimos planear uma sessão desportiva, uma aula de educação física inclusiva e pensar que, durante a aula, nós podemos ter estes 5 tipos de atividades, certo? Porque é irreal, muitas das vezes, nós pensarmos que conseguimos fazer uma aula inteira só com atividades abertas ou só com atividades paralelas. Portanto, é algo que é contínuo e dinâmico. Sim, Maria Luísa. Professora, nas suas experiências e nas suas idas aí para as escolas, né, como é que você observa a aceitação, a motivação, o interesse dos alunos quando essas, digamos, variações acontecem? Existem diferentes reações. Por isso é que, por um lado,
no meu entendimento, eu penso que é importante nas aulas de educação física haver momentos das atividades de sensibilização, porque se nós começarmos a mostrar aos alunos que há outras possibilidades, quais são os desafios, por exemplo, que é jogar futebol vendado, ninguém faz ideia sem experimentar, não é? Fazer uma atividade de sensibilização ou jogar voleibol sentado. E é importante estas atividades de sensibilização exatamente para os alunos, pouco a pouco, conseguirem ir interiorizando e percebendo que, afinal, há outras possibilidades. E os meus colegas também conseguem fazer desta maneira. Não fazia ideia que isto era possível fazer. E desconstruir um bocadinho esta ideia de que só se faz futebol desta maneira, porque é assim que aprendemos, que é assim que vimos na televisão, os melhores fazem desta forma e, portanto, na minha ótica é mais esta questão da desconstrução da forma tradicional como é visto o desporto, e nós, se falarmos no contexto da escola e mesmo no treino, quando estamos com crianças, na formação, mostrar exatamente esta riqueza de diversidade e não ver isso como, mas agora está adaptado, é muito mais fácil para ele, é injusto. Não, nós temos é que mostrar exatamente o contrário e mostrar mesmo na prática. É injusto o teu colega que está em cadeira de rodas, numa corrida de velocidade, partir do sítio onde tu vais partir. Isso é que é injusto para ele. Se ele partir à frente, não é uma vantagem. É justo ele partir à frente, porque a arrancar na cadeira de rodas demora muito mais tempo. Portanto, é mostrar na prática estes exemplos e não ser só teoricamente. Não sei se me fiz entender. Perfeito, muito obrigada. E por isso é que é importante nós, durante as nossas sessões, nas aulas, nos treinos, efetivamente mostrar que há este contínuo, que há situações que se pode fazer o mesmo exercício e que é bom para todos, mas efetivamente há situações em que o mesmo exercício não é bom para todos os alunos. E por isso é que há uma diversidade em termos de opções de inclusão. Okay? E dentro destas atividades modificadas, especialmente, também surgiram diferentes modelos de inclusão. Há muitos e que foram desenvolvidos na língua anglo-saxónica. Eu só apresento aqui alguns deles, o TRI, o STEP. Portanto, tem aqui um conjunto de variáveis que nós podemos alterar. O estilo de ensino, as regras, o equipamento. Outros falam mais sobre as pessoas e a tarefa propriamente dita. Isto é quase cada país tem um. Este aqui, o Adaptive, foi desenvolvido no Canadá e tem aqui um conjunto mais alargado de variáveis, a habilidade, o nível de dificuldade, o número de participantes, a duração, a variabilidade. Portanto, tem aqui outro tipo de variáveis que nós podemos condicionar. Este modelo CARMS também é bastante completo. Para além daquelas variáveis mais tradicionais, fala também sobre o tipo de ajudas que se podem ter e também sobre a diferenciação ao nível da habilidade, o que é que nós podemos alterar na habilidade motora. Tendo em conta estes modelos e baseados nestes modelos, há uns anos atrás eu pensei em desenvolver um modelo para a língua portuguesa, que nos faça sentido, não é? Porque a palavra TRI tem sentido em inglês, a palavra STEP tem sentido em inglês, para nós não tem qualquer significado. E então, baseado nesses modelos, tentei criar aqui também um jogo de palavras, um acrónimo que fizesse sentido para a língua portuguesa. E foi daí que eu desenvolvi este modelo CRI, não só pelo acrónimo das variáveis, o contexto, as regras, a instrução e o equipamento, mas principalmente para demonstrar o papel da criatividade do professor. Este CRI também para aludir um bocadinho ao criar e ao professor, ao educador, ser criativo e recriar a forma como os exercícios têm sido dinamizados. Dar um papel mais proativo ao professor e não propriamente só às condicionantes.
efetivamente, acho que a atitude do professor, aliás, o meu doutoramento foi sobre esta questão das atitudes e das percepções dos professores e a questão das atitudes, da forma como o professor se predispõe a incluir, é muito importante. E então foi nesse sentido que decidi criar este modelo em que as variantes que eu considero que são fundamentais o professor conseguir alterar ou adaptar ao longo das suas sessões e dos seus exercícios é o contexto, ou seja, de que forma é que nós podemos condicionar o espaço e o ambiente para incluir qualquer participante nas nossas atividades, a questão das regras, portanto, o que é que nós podemos alterar na forma como realizamos a atividade, as regras e o regulamento, a instrução, a forma como comunicamos, portanto, os participantes têm diferentes formas de receber a nossa mensagem e um professor tem que estar preparado e saber que tipo de comunicação é a mais adequada para aquele grupo, para aquele aluno, para aquele participante e depois também a questão do equipamento e do material. O que é que nós podemos adaptar ao nível do material para que todos os alunos, todos os participantes consigam realizar a atividade. Nós, no ano passado, aqui em Portugal, foi lançado um desafio pela Direção-Geral de Saúde, através do Programa Nacional da Promoção da Atividade Física, para nós desenvolvermos, um conjunto de profissionais desta área, para fazermos ou desenvolver, aliás, alguns manuais de atividade física adaptada, neste caso foram 8 para diferentes necessidades, sobre a prescrição de exercício físico para determinadas populações especiais. E então, como editora, a professora Leonor Muniz Pereira convidou um conjunto de profissionais na área e foram desenvolvidos estes 8 manuais, cada um para a área da deficiência auditiva, visual, deficiência física, a deficiência intelectual, a dificuldade intelectual e desenvolvimento, a perturbação do espectro do autismo e também da esquizofrenia. E cada um destes manuais tem um conjunto de recomendações para a prática e para os profissionais adaptarem as suas atividades físicas. E é nesse sentido que eu também gostaria de, mais uma vez, solicitar a participação de todos e começávamos aqui, se não se importassem, com a deficiência auditiva e pensar, deixa-me só aqui alterar, por favor. Imaginando que vamos incluir um participante com deficiência auditiva, com dificuldades auditivas, o que é que nós temos que pensar quando planeamos ou dinamizamos uma atividade inclusiva, portanto, estando a falar num grupo inclusivo, para incluir um participante com deficiência auditiva? Será que precisamos de alterar muita coisa ao nível do contexto, ou é mais ao nível das regras, ou provavelmente ao nível da instrução e da comunicação, ao nível do equipamento? Então, pistas de natureza visual, não é? Recursos visuais. Portanto, podemos privilegiar a demonstração e na nossa área é muito comum, portanto, usar a exemplificação e a demonstração como forma primordial de instrução. Mais. Portanto, essas pistas de natureza visual, não é? Em vez de um apito, ou para além do apito, usar panos coloridos, levantar o braço, não é? Atribuir uma pista de natureza visual para um código ou para um comando. Se eu levantar o braço é para começar a correr, se eu baixar o braço é para parar. Sabermos os sinais básicos de língua gestual. No Brasil chama-se Libras, não é? Nós temos a língua gestual portuguesa.
a questão da aprendizagem colaborativa, portanto, o trabalho de pares, não é? Como a nossa área, nós estamos sempre a falar, não é? Nos jogos coletivos existe muita comunicação verbal e, portanto, é importante complementar essa informação verbal com pistas de natureza visual. Podemos também colocar mais árbitros, não é? Em vez de ser só um árbitro, se colocarmos um árbitro em cada linha lateral do campo, poderá ser mais fácil a comunicação, a disposição dos alunos na atividade, não é? Falarmos de frente para o participante é importante. Muitas das vezes nós esquecemos e viramos a cara e estamos a dar informação de lado e depois não permite a leitura labial, portanto é importante a nossa disposição perante o grupo para permitir a leitura labial. Mais alguma? Mais alguém quer participar? Atividades em círculo, muito bem, para todos conseguirem ver todos, não é? Ser mais fácil do que estarem em filas uns atrás dos outros, portanto é importante esta visibilidade entre todos os participantes. Eu vou ter que parar a partilha e voltar, não é? Para conseguirem visualizar o tamanho, desculpem. Portanto, estas tabelas são retiradas dos manuais, eu depois posso ter a apresentação para ficarem com esta informação, terei todo o gosto, ok, em partilhar. Portanto, para agora complementar a informação que vocês deram, a questão de substituir ou complementar os sinais sonoros pelas pistas de natureza visual, que vocês também indicaram, as regras de comunicação, os sinais básicos de língua gestual, também é importante, evitar espaços ruidosos, a língua gestual também já tinham falado, portanto há aqui um conjunto de estratégias, as pistas de natureza visual, podemos usar a visualização de filmes, não é? Para complementar a informação que estamos a dar ao grupo através de vídeos também poderá ser importante, usar esquemas, portanto com os quadros brancos, escrever ou esquematizar também poderá ser uma forma interessante de passarmos a mensagem. Portanto, aqui a questão da inclusão dos participantes com deficiência auditiva acaba por estar mais relacionado com a forma como comunicamos e transmitimos a mensagem e também certificar, percebermos o que é que o participante quer dizer e certificar que ele efetivamente também compreendeu a mensagem. Se, por exemplo, tivermos um participante com deficiência visual, obviamente, quando falamos da deficiência visual, temos que distinguir baixa visão da cegueira, portanto, há estratégias que são comuns, mas efetivamente há outras estratégias que poderão ser diferenciadas e, portanto, eu gostaria de partilhassem as vossas propostas de alterações ou de adaptações para o caso de termos um participante com deficiência visual ou dificuldades visuais nas nossas atividades, seja na aula de educação física, seja num treino, num campo de férias. O que é que nós temos que adaptar ou pensar se tivermos que incluir um participante com deficiência visual? Qual é que terá que ser a nossa preocupação? A utilização de um guia, portanto, nós podemos, na turma ou no grupo, também há diferentes estratégias para o fazer, não é? Ser o amigo do participante,
Pode ser a estratégia de todas as aulas ser um guia diferente para a questão da sensibilização. Umas vezes pode resultar, outras não. Portanto, é algo que depende do grupo. A questão dos recursos sonoros. Portanto, aqui, ao contrário, não é, da deficiência auditiva, agora já vamos privilegiar mais a parte do som. Falar de forma clara, concisa e simples e direcionada para o aluno. Aqui a questão do direcionado para o aluno é muito importante, porque nós não nos podemos esquecer que se o aluno tem dificuldades visuais, poderá não saber que estamos a falar diretamente para ele. Portanto, muito importante chamar o aluno pelo nome, se for para ele que quisermos dar algumas dicas específicas e não falar só para o grupo, mas se estivermos a dizer alguma coisa para aquele aluno em particular, nomeá-lo, certo? Limpar o ambiente, portanto, espaços livres de obstáculos. Fundamental o reconhecimento dos espaços, ainda hoje falei disso nas aulas de manhã com os meus alunos, que é uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes de fazer, como fiamos muito na nossa visão, nós esquecemos que as pessoas com deficiência visual efetivamente necessitam desse reconhecimento do espaço e do material para saber com que espaço é que vão trabalhar, para saber que material é que vão utilizar. Portanto, uma bola de voleibol tem características diferentes de uma bola de rugby, de uma bola de futebol, de uma bola de basquetebol. Como é que uma pessoa cega sabe? Certo? Tem que lhe tocar. Portanto, a questão do reconhecimento do material, do equipamento, é fundamental. A audiodescrição, portanto, estarmos a descrever o que é que está a acontecer no contexto, o que é que está a acontecer no ambiente, fazer esse mapa mental através do reconhecimento, muito bem. Conduzir manualmente o movimento, portanto, esta orientação tátil, já vamos ver que há diferentes formas de fazer essa orientação tátil, muito bem. Exato, da mesma forma que no início, que estava a dizer, quando queremos falar com o participante, dizer o nome para saber que estamos a falar com ele, fazer exatamente a mesma coisa quando encerramos a conversa. Portanto, se vamos embora, vamos dizer, avisar que a conversa vai ficar encerrada, senão corre o risco de ficar a falar sozinho. Muito bem. Fazer a maquete do espaço, a miniatura do espaço, os croquis, como nós chamamos. Eu aqui na Faculdade de Ciências do Desporto, no âmbito de uma disciplina que nós temos opcional, que é o Desporto de Opção em Atividade Física para Populações Especiais, em que no segundo ano os alunos podem escolher determinadas disciplinas ou modalidades desportivas ou esta área das necessidades das populações especiais. E nesta unidade curricular que eu sou a docente, eu peço aos alunos para fazerem maquetes do espaço, da modalidade que eles praticam, por exemplo, fazem uma maquete. Tenho um campo de rugby, um campo de futebol, voleibol, pista de atletismo, para os alunos perceberem que efetivamente é um recurso muito importante e é fácil de fazer. Nós próprios conseguimos fazer essas maquetes dos espaços. Instruções claras e precisas. Muito bem, vamos aqui passar para a apresentação, desculpem. Já estão a ver? Ainda não, mas está a carregar. Ok. Está carregando. Se quiserem interromper, estejam à vontade, por favor. Okay? Portanto, em relação ao contexto, só aqui fazer um resumo. Outra questão que não falámos da iluminação, portanto, especialmente se tivermos participantes com baixa visão, é importante as salas bem iluminadas. A arrumação do material sempre da mesma ordem, se possível. Caso o espaço altere, efetivamente, esse reconhecimento é fundamental. A questão das regras, por exemplo, modalidades em que há passe de peito. Não sei se vocês se chama também passe de peito, não é? No basquetebol, por exemplo, no handball. Sim, portanto, sim, podemos ter que alterar a regra e dizer só vale
passe picado, com ressalto, não é? A bola tem que ir ao chão primeiro e depois é que vai para o colega. Isso faz toda a diferença, porque se nós não eliminarmos trajetórias aéreas em algumas modalidades, como é que um participante cego consegue saber que a bola vai na sua direção, com aquela velocidade? Portanto, só o facto de nós dizermos que tem que ser passe picado, não é? Passe com ressalto, já vai fazer diferença. Outra questão, as bolas sonorizadas, não é? Uma bola sonorizada, com guizos, vai facilitar também a orientação espacial, tanto a recepção como depois também balizar o alvo, que não falámos ainda. Não é? Queremos fazer um remate à baliza. Então, temos que produzir som na zona da baliza, certo? Ou temos que produzir som numa tabela de basquetebol para orientar o participante para o alvo. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Sim? Relativamente às estratégias instrucionais, a Laura Lieberman, que é uma figura de renome na área das populações especiais, mas especialmente aqui também na deficiência visual, e em relação às estratégias, da forma como nós podemos instruir e transmitir a mensagem, encontrou aqui um conjunto de estratégias que eu considero bastante relevantes e por isso também os trouxe aqui, a questão do pré-ensino, que é nós darmos, não é, o plano, a sessão do treino ou o plano de educação física, por exemplo, uma semana antes da aula acontecer, que é para o participante ter o conhecimento do que vai acontecer e assim durante a aula se sentir mais confiante e nós também não perdermos tanto tempo na explicação. Portanto, o pré-ensino é uma estratégia que nós efetivamente podemos usar com facilidade e agora com os recursos das tecnologias, com os sintetizadores de voz, etc., facilmente os planos são transcritos para voz e é um recurso importante que nós podemos utilizar. A questão de usar a estratégia, exato, aqui a bola num saco de plástico. Sim, quando não temos os guizos, depois lá está também, é uma desculpa muitas vezes, ou um argumento, não quer dizer que seja uma desculpa. Eu não faço, o aluno com deficiência visual fica ali sentado porque eu não tenho material sonorizado e as bolas, não é, sonoras são muito caras. Não faz mal, põe-se um saco, uma sacola de plástico na bola e a bola já vai produzir som. Outro material adaptado que eu também peço aos meus alunos para fazer é como é que nós colocamos som dentro das bolas, não é? Tiramos nas bolas velhas, não é? Que já não dão para jogar, por exemplo, tira-se a câmara de ar, pomos lá pedrinhas dentro, cozemos e temos uma bola quase oficial de uma modalidade e, portanto, há sempre forma de nós conseguirmos contornar essas questões. O todo parte todo é uma estratégia em que nós devemos primeiro explicar o exercício na globalidade, certo? É parte do todo, depois compartimentar em diferentes fases e depois apresentar novamente a tarefa na sua globalidade. A instrução verbal deve ser utilizada com a análise de tarefa e depois, como alguns de vocês colocaram no slide das estratégias, e muito bem, o ensino tátil. Este ensino tátil pode ter 3 possibilidades. É a modelagem tática, que é quando o professor ou o treinador faz o movimento e o participante cego toca nos nossos segmentos corporais para saber como é que faz o movimento. Eu estou aqui a esbracejar. Depois temos o movimento coativo, como o nome indica, são os dois que fazem o movimento ao mesmo tempo. Portanto, faz o professor e o aluno também faz o mesmo movimento. Por exemplo, para saber como é que faz a coordenação dos membros superiores com os membros inferiores, na natação, não é? Que se usa bastante, portanto, fazem os dois o movimento ao mesmo tempo. E depois, a orientação física é ao contrário, ou seja, o aluno ou o participante faz o movimento e o professor ou o treinador vai aos seus segmentos corporais e vai corrigir. Portanto, já inclui mais manipulação. Será aquele que é mais impositivo, portanto, acaba por ser o menos desejável, por assim dizer, não é? Mas quando não conseguimos de outra forma, isto é para mostrar as diferentes possibilidades, não é? Aliás, não há receitas e aqui o que nós estamos a falar são propostas, umas funcionam ou podem funcionar com determinados grupos e podem não funcionar com outros. Portanto, aqui o nosso objetivo, e nós temos que ver estas questões como
quanto mais propostas e quanto mais possibilidades, melhor, porque alguma irá funcionar de certeza. Não todas, umas sim, outras não, mas temos que as experimentar. E, portanto, por isso é que elas devem ser apresentadas. Relativamente à deficiência física, claro que aqui é mais difícil no sentido, nós agora aqui apresentarmos um conjunto de estratégias, porque dentro da deficiência física, obviamente que existe um conjunto muito diversificado de perfis funcionais. Só dentro da paralisia cerebral existe N perfis funcionais, não é? Já para não falar das distrofias, do nanismo, lesões medulares, amputações, há um conjunto muito diversificado, obviamente, de necessidades físicas. Mas, de uma forma geral, eu gostaria de vos pedir, então, para colocarem algumas estratégias de inclusão para participantes com dificuldades físicas, porque elas algumas acabam por ser semelhantes, ou se quiserem particularizar para algum caso, podem pôr, por exemplo, PC, não é? Paralisia cerebral, e à frente umas em específico. Se bem que os quadros são tão diversificados, não é? Mas em termos, por exemplo, do espaço, o que é que será necessário, talvez das regras. Obrigada eu, Justino. Esta questão das distâncias, fundamental, não é? Encurtar as distâncias, especialmente quando queremos atividades de competição, por exemplo. Aquela questão, não é, que nós dissemos o exemplo de há bocado. Se eu vou competir contra outro colega que vai correr normalmente e eu vou correr em cadeira de rodas, efetivamente a minha distância tem de ser mais reduzida, senão não é justo. A questão da estabilização do tronco, portanto, nós podemos usar bandas ou faixas nas cadeiras de rodas para pessoas ambulantes, ou seja, que não usem a cadeira de rodas para se deslocar. Podemos até usar uma cadeira, ou canadianas, ou andarilhos, portanto, usar ajudas técnicas para o participante conseguir realizar o exercício. Alterar a altura do alvo, de vez em quando esquecemos, não é? O material, a tabela de basquetebol não se mexe porque está presa. Tudo bem, não faz mal, agarramos um carrinho ou um cesto, uma cadeira com um cesto em cima e já temos outro alvo em baixo. Então ficamos com dois alvos. O alvo oficial, né, que está pregado à parede e não o conseguimos tirar, mas depois, como forma alternativa, temos outro. E aqui a questão que também é importante ressalvar é que estas alterações não é para aquele aluno em particular, não é para aquela pessoa que está em cadeira de rodas, é para quem quiser, porque se nós dermos a oportunidade, é aquela questão do princípio da corda inclinada, várias bolas para experimentar o exercício. Esta bola não é específica para aquele menino. Quem quiser experimentar, experimenta com esta. Quem quiser experimentar outra, experimenta com outra. A mesma coisa com o lançamento. Eu, se me sentir confiante, lanço ao mais alto, mas se eu tiver um cesto mais em baixo também, alternativo, eu vou lançar naquele e vou-me sentir mais confiante. Portanto, esta questão das adaptações, nós temos que pensar que não é para o aluno A nem B, é para qualquer participante. E eles é que escolhem. Eu agora escolho. É dar possibilidade de escolha, isso é fundamental. E nós muitas das vezes também fazemos as adaptações, mas dizemos, esta adaptação é para a Maria ou é para o Manuel. Não, é para quem quiser experimentar. Acho que é muito mais inclusivo e acaba também para aquelas pessoas com mais dificuldade nas atividades também sentirem essa confiança. Regras flexíveis, muito importantes. Usar o balão no lugar da bola, até por uma questão não só de facilidade por causa do peso, mas e muito bem do tempo de reação. Eu tenho dificuldades em andar ou em me equilibrar, se eu tiver um problema de ataxia, de equilíbrio, etc., então uma bola pode ser algo muito rápido. E se eu usar o balão ao invés da bola, então eu vou ter tempo de reação para lá chegar. Dependendo da dificuldade, fazer sentado ou deitado ou apoiado, lá está. Porquê fazer sempre em pé? Porquê fazer a correr? Posso fazer a andar, de costas, posso fazer sentado, posso fazer de barriga para cima, posso fazer de barriga para baixo, posso fazer com 2 braços, mas se eu não tiver 2 braços, então é impossível fazer o exercício? Não, faço com um braço. Os meus 2 braços não conseguem mexer na bola, então faço com a cabeça, faço com o joelho, faço com o pé. Portanto, dar essas alternativas. Realizar atividades em que todos vivenciem sentados, portanto, acaba por ser aquela questão da
inclusão reversa, portanto, temos um aluno que não consegue fazer em pé. Num determinado momento da aula, todos fazem sentados. Toda a gente está em pé de igualdade, faz o exercício da mesma forma. Superfícies que permite o manuseio da cadeira. Exato, portanto, terrenos amplos e acessíveis, não é? Ter atenção se vamos para espaços no exterior, confirmar e certificar que o espaço realmente é acessível, porque é muito chato nós planearmos uma atividade no exterior e sem nos apercebermos estamos a fazer uma atividade excludente porque não fizemos o reconhecimento e há ali sítios em que há escadas, em que o terreno é demasiado acidentado e as cadeiras de rodas ou alguém com muletas, não é? Ou canadianas não consegue. E é importante essa questão dos obstáculos, ter um aluno guia, portanto, a questão da aprendizagem colaborativa, não é? Do par tutor, que é muito importante também. Nas atividades de outdoor, nós aqui em Coimbra e aqui perto temos muitos trilhos para fazer caminhadas, e agora em Portugal está muito na moda os trails, são aquelas corridas nas montanhas. E aqui perto, na Lausanne, na Serra da Lausanne, existe uma instituição muito conhecida e nós temos alguns ex-alunos que trabalham nessa instituição e que desenvolveram trilhos adaptados para pessoas em cadeira de rodas, porque essa instituição tem muitas pessoas também cadeirantes e então eles estão a desenvolver trilhos acessíveis para fazer na Serra da Lausanne e tem cadeiras de rodas específicas, agora lembrei por causa do aluno guia, em que vai uma pessoa atrás e uma à frente e a pessoa cadeirante com uma cadeira diferente, tem até só uma roda no meio, é muito interessante e depois é levado com a ajuda dos colegas, um atrás e um à frente e fazem esses trilhos. Portanto, aqui na deficiência física realmente há muitas ajudas técnicas que são importantes e são fundamentais também para a inclusão da atividade física. Vou aqui. Professora Maria João, aproveitando aqui um espacinho, né? A Fer coloca para nós no chat que no Brasil temos o hábito de envolver a bola com uma sacola plástica, pois dificilmente temos a bola com guiso, né? Então, coloca aqui uma proposta de ideia. E o Justino agradece pela aula, né? Gerou alguns insights nele sobre como criar algumas ideias para implementar com os alunos dele em metodologia no ensino de química que ele leciona. Obrigada, Jennifer, pelas considerações aqui do chat. Obrigada. Eu fico com a ideia que falo muito rápido, portanto, por favor, digam-me. Então, eu apresento aqui as tabelas, como disse, que são dos manuais, daquela coleção de manuais de atividade física adaptada. São muito semelhantes entre os que vou apresentar, este aqui para as anotações. Em relação às regras aqui também, obrigada. Permitir mais tentativas, não é? Porque é que só se pode fazer uma vez o exercício e depois passar ao outro? Em algumas situações, efetivamente, é preferível dar mais tentativas à mesma pessoa do que fazer uma vez e depois, passado 10 minutos, é que está a repetir o exercício. Para uma questão de sucesso e de aprendizagem da tarefa, é fundamental também esta questão de permitir mais tentativas. Aqui em relação ao equipamento, a ver se está aqui alguma coisa que ainda não foi dita. A escolha dos materiais, que nós já falámos, portanto, mostrar alternativas para o material. Aqui na deficiência física também é importante aquela questão que falei inicialmente, bolas mais vazias, não é? Em vez de ser com uma pressão muito grande, porque pode causar sensações menos positivas na recepção da bola, bolas maiores ou mais pequenas, esta questão do tamanho das bolas, por exemplo, ser maior e mais leve é mais fácil para a recepção da bola, certo? Mas se for, por exemplo, para lançar, provavelmente uma bola mais pequena é mais fácil. Portanto, esta questão da dimensão do material também depende da função que nós estamos a atribuir à atividade. Aqui para a lesão medular também são mais ou menos as mesmas estratégias e vocês disseram a maior parte delas, a questão da forma como nos deslocamos,
o cuidado, se tivermos um participante em cadeira de rodas, o espaço ser mais amplo. Se estamos a fazer um exercício de apanhada, que eu acho que é caçadinha, não é? É no Brasil, dar mais espaço, porque a cadeira de rodas, para poder se movimentar e para não magoar ninguém, mais espaço. Se for uma situação, lá está, de competição, talvez encurtar o espaço. Portanto, a questão das distâncias também tem de ser salvaguardada. Pega, pega, ok. Obrigada. Pega, pega. E, portanto, temos que, nestes exercícios, não é, que toda a gente faz, pensar, se nós nos exercícios da nossa infância não conseguirmos adaptar a todas as capacidades e competências, é triste, não é? Porque são exercícios, ou são atividades, aliás, lúdicas e tradicionais que nós fazemos, que queremos transmitir às nossas crianças e mostrar que, efetivamente, todos conseguem fazer de uma forma ou de outra. Nós temos que dar possibilidade a toda a gente experienciar estas atividades tão ricas que cada país tem, que cada região tem. E para isso, efetivamente, nós precisamos de criar algumas estratégias mais específicas. Aqui, esta tabela fala sobre as estratégias para a paralisia cerebral. Portanto, obviamente é uma diversidade, não podemos estar a reduzir, mas pronto, neste tempo é só aqui para mostrar algumas dessas estratégias. Ajustar o tamanho, peso e a densidade do material. A questão do tempo, exato. Dar tempo de recuperação, por exemplo. Outras vezes o que nós fazemos quando temos participantes com deficiência física, dar áreas restritas num campo para descansar, ou áreas exclusivas daquele jogador para se sentir mais seguro e para descansar um bocadinho, dar pausas para o participante descansar. Também é importante essa questão. E a estruturação do espaço, também já falamos, ok? Passando agora falta então a deficiência intelectual e a perturbação do espectro do autismo. Passando agora então para a deficiência intelectual, pedi a vossa colaboração. De estratégias para a inclusão de participantes com dificuldade intelectual e de desenvolvimento. Neste caso, o que é que nós temos que ter em atenção? O que é que temos que ter em consideração se queremos incluir um participante com deficiência intelectual nas nossas atividades? A demonstração pelos pares, as atividades em duplas, explicações simples e objetivas. Exato, repensar as atividades muito complexas. E, efetivamente, deve ser estimulado atividades de forma progressiva, não é? A partir de uma atividade simples para atividades complexas. E quando a atividade é demasiado complexa para o grupo, nós temos que repensar formas de a tornar mais simples. E uma forma de tornar mais simples uma atividade é compartimentá-la, separar, não é? Em diferentes componentes. A visualização de vídeos, ter paciência e respeito com o tempo dos alunos, portanto, a questão de dar mais tempo também para fazer a tarefa, de não esperar que o tempo de reação de um aluno com deficiência intelectual seja o mesmo do que o tempo de reação de um aluno sem deficiência intelectual, portanto, dar mais tempo para realizar a tarefa. E nesse sentido, por exemplo, quando estamos a fazer uma corrida e em vez de dizermos 1, 2, 3, parte, na parte ou arranca, para dar a partida, em vez de ser através da voz, podemos lançar um colete ao chão. Porquê? Porque é mais lento e a velocidade de reação já se vai adequar a esse movimento. Portanto, só podem partir quando o meu colete bater no chão. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, colocar este tipo de variantes para dar a partida de uma determinada tarefa. Instruções no quadro, consequência da atividade. Portanto, esquematicamente, não é preciso ser por muitas palavras, porque pode até nem haver muita compreensão ao nível da escrita, mas de forma esquemática
nós conseguirmos colocar o exercício no quadro. Portanto, ter sempre aquela pista de natureza visual disponível para toda a gente. E essa informação é boa para toda a gente, para quem está mais distraído, para quem não se lembra o que é para fazer. Portanto, se essa informação, se essa pista de natureza visual estiver no quadro, toda a gente consegue consultar. Portanto, é algo que é benéfico para toda a gente. Mais, aqui então é a questão da informação de forma simples e concisa, usar mais então a questão do esquema com figuras, com imagens, que é mais apelativo, material também, equipamento mais apelativo, a questão das atividades mais simples e do mais simples para o mais complexo, o trabalho a pares, grupos mais reduzidos, ok? Ir relembrando as regras, não acrescentar regras a meio, portanto, quando as regras estiverem consolidadas, podemos alterar, mas devemos manter as regras que nós falamos inicialmente. Muito bem, dividir a atividade em partes, portanto, a questão de compartimentar a atividade e demonstrar muito bem o que é para fazer, certificar que o aluno percebeu. Podemos dar mais tentativas para realizar o exercício, ou podemos fazer o exercício com o participante, correr com o aluno ou um par, obviamente, dar reforço positivo, não é? Que também é muito importante a questão do reforço. Deixa-me colocar aqui novamente. Não sei, não estão a ver agora, pois não? Desculpem. Ainda não. Já está? Não. Agora para carregar. Sim, já está. Já desapareceu outra vez. Saiu. Desculpem. Está a dar? Não. Está quase. Sim, já está. Portanto, aqui em relação às estratégias para a deficiência intelectual, como disseram e muito bem, e para complementar as rotinas, não é? E as repetições frequentes, as regras que também já referiram de forma progressiva, privilegiar a demonstração, o feedback positivo. Portanto, em relação ao material, a questão de material mais apelativo, provavelmente mais leve, para ser mais fácil, coloridos, com texturas diversificadas, tentar ir alterando a questão do material para haver mais motivação, também saber o que é que os alunos gostam e trabalhar nesse sentido, poder recorrer à música, que também é muito interessante, e promovendo sempre um clima positivo de cooperação e a questão também que já tinham referido da paciência e do respeito. Ok. Relativamente à perturbação do espectro do autismo, nós aqui temos algumas áreas que são fundamentais nós termos em atenção, especialmente a estruturação do ambiente, não é? A parte da comunicação, como é que nós vamos comunicar? Claro, o próprio nome indica, não é? Perturbação do espectro do autismo, existe uma grande diversidade em termos de funcionalidade e, portanto, obviamente que não há uma receita, se não há para os outros, para aqui muito menos, não é? E temos que ter mesmo uma panóplia de estratégias bastante diversificada para colocar em prática, mas há aqui áreas que efetivamente são fundamentais. A parte da estruturação do ambiente, a parte da comunicação, como é que nós vamos não só explicar os exercícios, mas também perceber aquilo que os participantes nos querem dizer, o que é que eles sentem, o que é que eles querem, que é muito importante esta parte da comunicação, não é? A comunicação tem dois sentidos, não é só o emissor só se preocupar com a forma como transmite a mensagem,
é de igual importância a forma como nós recebemos a mensagem, como é que nós sabemos aquilo que o outro nos quer dizer, nos quer transmitir. Isso é muito importante aqui na perturbação do espectro do autismo. E também a gestão dos comportamentos desafiantes. Quem trabalhou ou trabalha com participantes com perturbação do espectro do autismo sabe perfeitamente que estas 3 áreas são fundamentais para o domínio também nas nossas sessões de atividade física. E estas questões também que nós devemos equacionar é o que ensinar e a forma como nós modificamos o conteúdo de acordo com os interesses dos alunos, porque já sabemos que esta questão dos interesses também é importante e é uma estratégia muito boa para nós pegarmos por aí. Como ensinar, ou seja, a comunicação, que já sabemos que tem que ser mais visual do que propriamente verbal, como ensinar e onde ensinar, porque a questão do ambiente, não é? Aquelas 3 áreas fundamentais que estão em cima, depois têm as consequências relativamente a estas questões também. Como ensinar, onde ensinar, certo? O ambiente, o equipamento, tudo isso também é importante. E, portanto, pedia-vos uma última colaboração aqui, se faz favor, nesta área, então, da perturbação do espectro do autismo, pensando que vamos incluir um participante com autismo numa próxima sessão desportiva ou na nossa aula de educação física, o que é que provavelmente nós temos que adequar ou adaptar de forma a incluir esse participante? A questão da criação das rotinas, que é fundamental para a estabilidade emocional do participante, para se sentir seguro e confiante no espaço que está habituado. Nós aqui, as atividades que fazemos no âmbito do NIAFA, como apresentei no início, as atividades semanais, nós, à terça-feira, este ano à terça-feira, temos atividades com o grupo do autismo. Esse grupo já vem, ainda eu era aluna, já foi no século passado, que era voluntária na instituição, e depois trouxe o grupo para a faculdade para fazermos atividade. Fazíamos sempre à quarta-feira, e era num pavilhão, no pavilhão mais pequenino, que é o pavilhão 2. E tivemos que alterar para o pavilhão 3. Então nós tivemos, durante o intervalo da semana, não é? Da quarta-feira para a seguinte, com os técnicos, a avisar os participantes, atenção que não vai ser no mesmo espaço, nós agora vamos para um espaço maior, para que aquela mudança não fosse assim tão brusca e estavam a contar, mas era no pavilhão 2, então e agora vamos para outro pavilhão. Portanto, esta questão da estruturação do ambiente e das rotinas, apesar de ter que ser bem trabalhada, também é algo que deve ser estimulada a algumas alterações, efetivamente porque a questão de passar da semana de aulas para a semana de férias, não é? São sempre também questões difíceis de lidar, de gerir. E estas questões da rotina, efetivamente, têm que trabalhar muito bem. Muito bem o quadro com atividades, onde serão realizadas as atividades, portanto, colocar num quadro, através de pictogramas, a estrutura do dia, a estrutura da semana, o que é que se vai fazer até na própria aula, portanto, numa situação mais micro da aula, pode-se colocar por imagens. A questão da sobreestimulação visual ou sonora, portanto, os estímulos também podem ser, pode ser um foco de instabilidade para os participantes com perturbação do espectro do autismo. Conhecer muito bem as características, as individualidades de cada participante, efetivamente temos que saber até que ponto é que aquele participante, lá está, tolera o toque,
os tipos de texturas que consegue tolerar, se prefere atividades de interior ou de exterior. Portanto, conhecer essas particularidades são fundamentais para o sucesso das nossas sessões. Antecipar o que será feito, e por isso é que é importante este estabelecimento de rotinas das aulas, começam sempre com mais ou menos o mesmo aquecimento. Não é mais ou menos, é o mesmo aquecimento. E provavelmente vamos acrescentar uma coisinha no final, uma semana, mas até ficar estabilizado, não é? Manter aqueles exercícios durante um largo período de tempo. As mapas das atividades, sabermos as preferências dos alunos, as preferências não só aos interesses em termos daquilo que os alunos gostam e também o que é que estabiliza aquele aluno, não é? Nós temos aqui casos que é normal, que aí também acontece obviamente, ficam muito, muito instáveis e para se acalmarem precisam de ouvir uma determinada música no telemóvel, no celular, não é? Portanto, temos de ter aquela música disponível para ficar mais calma. Ou prefere, para se sentir mais à vontade, uma bola de basquetebol para ir batendo, para se acalmar. Portanto, é muito importante nós conhecermos efetivamente estas particularidades e estas preferências dos participantes. Explicações claras e objetivas, poucos comandos, iniciar as atividades menos complexas e ir aumentando a complexidade, o trabalho de pares e delimitar o espaço da atividade. Exatamente, portanto, espaços até mais reduzidos, não é? Não fazer pavilhões muito grandes, porque depois faz eco, estão a passar pessoas, de preferência, obviamente. Isto são situações ideais, não é? Nós numa escola temos, pelo menos aqui em Portugal, não é? 3 aulas a acontecer ao mesmo tempo no pavilhão. A jogarem basquetebol, que aqui só se ouve bolas e tudo e mais alguma coisa, gritos. Portanto, não é fácil, obviamente, controlar todas estas variáveis, mas de preferência ou idealmente, né, seriam locais mais calmos, mais isolados. A questão das explicações, o mais simples possível. Ir aumentando a complexidade, as atividades em duplas também funcionam muito bem. Passando agora aqui. Peço desculpa, vou tentar, tenho que parar a partilha e voltar. Já será a última vez. Portanto, em relação às estratégias, o que é que nós também podemos acrescentar? Diminuir o caráter competitivo, também na anterior também não referi isso, portanto, privilegiar as atividades de colaboração cooperativas em detrimento das atividades competitivas, exatamente por causa da reação à frustração, de não conseguirem fazer o exercício, etc. E porque também provavelmente poderão preferir atividades mais individuais ou de colaboração e não de competição. Realizar as atividades de curta duração, com repetições frequentes, a questão da rotina nós também já tínhamos falado, de compor a atividade em tarefas mais simples também disseram, as regras de forma progressiva, a questão da demonstração visual, não é? Todos sabemos que quando temos participantes com perturbação do espectro do autismo, efetivamente devemos privilegiar a demonstração e as pistas de natureza visual, como também já vou mostrar a seguir. A questão do feedback positivo também é importante nós fazermos de forma frequente e usar os mediadores, um colega, o técnico, o material, que muitas das vezes também é importante para conseguir que o aluno realize as tarefas que nós pretendemos. Em relação ao material, a questão também de conhecer as particularidades dos alunos, porque podem só querer material de uma determinada cor, ou gostarem de bolas de voleibol, mas não conseguirem tocar numa bola de basquetebol. Isso faz logo toda a diferença para conseguirmos que o aluno entre na tarefa. E, portanto, esta questão de saber que material é que o aluno consegue tolerar e gosta de trabalhar e o material
Há crianças, quando eu digo crianças, adultos, jovens, eu estou a falar de crianças, me estou a lembrar do grupo que nós temos aqui à terça-feira. Não toleram balões, nem a textura, e só pensar na questão do balão já faz imensa confusão. Portanto, se faz confusão, para que é que vamos levar o balão para a aula? Já vamos saber que é um foco de instabilidade. Portanto, saber que material, que equipamento é que realmente pode promover, ou então, pelo contrário, pode ser um obstáculo para a prática das atividades. Os materiais leves, etc. Pronto, muito bem. E para terminar, gostaria só de uma forma geral, referir aqui algumas questões e alguns fatores de sucesso para atividades físicas e desportivas inclusivas. Quando nós planeamos, quando nós dinamizamos as nossas aulas, os nossos treinos, terem atenção e relembrar como é que os participantes se movimentam, como é que eles compreendem e como é que eles desempenham as tarefas com sucesso. Se nós conseguirmos responder a estas questões relativamente aos participantes, nós efetivamente vamos conseguir adaptar melhor as nossas atividades. E depois, quando olhamos para a atividade, né, quando estamos a olhar, a observar a nossa própria aula, o nosso próprio treino, esta atividade está a ser segura para todos? É uma atividade lúdica? É realmente inclusiva? Se não for, né, se nós tivermos que responder não a uma destas três questões, temos que alterar alguma coisa aqui. É porque, efetivamente, há algo que nós não conseguimos alterar. Nós, muitas das vezes, nós, no geral, não é, os profissionais desta área, colocam a culpa ou nos recursos, ou o aluno é que não consegue fazer. Então, porque é que nós não colocamos a questão ao contrário? O que é que eu não estou a conseguir adaptar? Porque o aluno está à nossa frente e nós temos que fazer alguma coisa. Portanto, se ele não consegue fazer daquela forma, então o que é que eu tenho que fazer? Alterar a forma como ele está a ser feito. Não é? Não consegue fazer, então não faz. Senta. Fazem os outros que conseguem. Certo? Isso é uma visão, espero eu que já esteja ultrapassada, mas é exatamente nós colocarmos o que é que eu, como profissional, como técnico, não estou a conseguir fazer. O que é que eu não estou a conseguir aqui alterar? Porque é que é importante aquelas variáveis e aquelas condicionantes que nós não podemos deixar de pensar. E esses fatores... Fernanda, assim, estás a dizer, eu não consigo ler tudo como tenho mais pequenino, se quiseres... Vou abrir o microfone, então. Não, que isso que você está dizendo, né, em pensar nessas três questões, né, reforça a importância do nosso planejamento, né, do plano de ensino, né, para cada aula, enfim, para cada turma, porque às vezes a gente tem até mais de um aluno com deficiência em turma, e também volta aquela questão de quando a gente adapta uma atividade, um recurso, né, pelo contexto, pela instrução, enfim, a gente acaba beneficiando todos os alunos, né? Então todos conseguem realizar. Por isso que eu queria reforçar essa importância que você traz. Sim. Nós aqui também, em Portugal também acontece o mesmo. Eu sou orientadora de estágio aqui numa escola em Coimbra e há turmas que têm 3 e 4 meninos com necessidades específicas. Portanto, não é só um. Nós temos realmente que pensar em tanta coisa e abrir, não é? Ampliar a nossa forma como vemos os exercícios, que efetivamente exige muito de nós e nós temos de reconhecer isso, mas quanto mais rápido reconhecermos essa exigência, mais facilmente nós conseguimos depois passar para a prática. O que é que efetivamente eu tenho que mudar neste e neste exercício? E retirar também um bocadinho o cunho, lá está, da competição. Porque é que isto estou a falar no contexto escolar, não é? Porque é que tem que ser tudo competitivo? Porque é que todos têm que ganhar ou fazer tudo muito bem daquela forma? Não é um campeonato do mundo, é o que eu costumo dizer, não é um campeonato do mundo, nós estamos nos Jogos Olímpicos, isto é aula de educação física, não é? E há muito mais para além de se correr mais, ser mais veloz. Portanto, há aqui um conjunto de ensinamentos que nós temos que, em relação àquilo também que a Maria e a Luísa colocou no início, faz parte, nós como educadores, como professores, é dizer aos nossos alunos e enfatizar exatamente a importância da educação física como fator de educação e não a parte da competição. Muitas das vezes os professores esquecem-se e confundem um bocadinho o que é ser professor e o que é ser treinador ou
não sei, ou projetam nas turmas, não sei, algumas frustrações pessoais ou antigas e põem um cunho demasiado competitivo nas aulas, não sei. E esta questão, então, dos fatores de sucesso. Eu só vou terminar aqui e depois o David pode, porque eu como tenho reduzido o quadro porque estou a partilhar, eu depois não consigo ver as perguntas, está bem? Vou só aqui terminar este slide, está bem? E depois vocês podem ler o que foi escrito ou dizer, porque eu não consigo ver a conversa, está bem? Aqui em relação à integridade da atividade, nós efetivamente podemos fazer modificações, mas não modificar tanto ou demasiado até ao ponto de não percebermos que exercício é, que atividade é, não é? Nem os próprios alunos perceberem qual é que é o exercício. A questão da segurança, que é fundamental. Para nós parece que é um dado adquirido, mas há pequenas coisas que nós muitas vezes nos esquecemos. Material que está espalhado no chão, mudar o espaço, mudar o equipamento de sítio sem avisar, não é? Colocar coisas no chão, ou estar determinados objetos a uma determinada altura que nem toda a gente consegue ver ou aceder, portanto a questão da segurança é prioritária. Manter o desafio, portanto, nem atividades demasiado simples, nem demasiado complexas, os alunos têm que sentir o desafio para se manter motivados, porque nós efetivamente, e é uma coisa que muitas das vezes acontece, não só na educação física, e até muito nas outras disciplinas, que é ter baixas expectativas relativamente às crianças com deficiência. Como têm uma deficiência, elas não conseguem, a tal coisa de pegarmos pelo que não consegue fazer, em vez de pegarmos pelas potencialidades. E esta questão de manter o desafio é fundamental, porque nós caímos muitas vezes no erro de fazer atividades demasiado simples. Como consegue fazer, tudo bem. Mas isso não estamos a ajudar. Nós não estamos ali para entreter, não é? Nós não é para entreter. Qual é o benefício daquele exercício? Né? O que é que a criança vai ganhar ou o adulto vai ganhar com aquele exercício, seja que participante for. Portanto, a questão de manter o desafio é fundamental. E por isso é que eu costumo dizer que nós temos de ter trunfos, cartas na manga. Não é? Trunfos, eu não sei se usa essa expressão, não é? Quando estamos a jogar às cartas temos que ter trunfos. Então é o que eu costumo dizer, nós temos que tirar cartas de dentro da nossa manga. Este exercício funciona. Formas de o tornar mais simples e mais complexo. Eu peço sempre isso aos meus alunos nos trabalhos. Quando estão a planear uma sessão inclusiva, o mesmo exercício, como é que ele se pode tornar mais simples e mais complexo? Porque nós, como eu costumo dizer, em casa, quando pensamos, não é? Quando fazemos o nosso plano de treino, o nosso plano de aula, é perfeito, não é? No papel está ótimo. Mas quando chegamos à prática, com o grupo, com 20 meninos ou com 20 jovens à nossa frente, provavelmente não é um plano tão perfeito como idealizamos. Então, se nós para cada um dos exercícios encontrarmos 3 ou 4 formas de o tornar mais simples e 3 ou 4 formas de o tornar mais complexo, com o mesmo exercício, ok? Com o mesmo exercício, com o mesmo material, então nós na prática vamos ver, olha, não está a resultar, está a ser muito difícil para 4 ou 5 alunos, então como é que vamos torná-lo mais simples? Afinal, este exercício é muito mais fácil, os alunos conseguem todos fazer, então como é que eu o torno mais complexo? Portanto, esta questão de manter o desafio, para mim também é uma questão bastante importante e que nós muitas das vezes nos esquecemos. O reforço positivo, todos nós gostamos, não é? De ser reconhecidos. Um aluno que tenha uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, necessita efetivamente de ter um reforço realístico, não é? Mas positivo, de forma frequente, e pensar que quando estamos a adaptar um determinado exercício, essas adaptações não necessitam de ser permanentes. Ou seja, eu no início do ano coloco ou implemento determinadas adaptações, não significa que essas adaptações vão ser mantidas até ao final do ano, ou até na própria aula. Eu coloco umas adaptações, elas funcionaram, mas já não são desafiantes, então eu posso voltar a alterar. Portanto, não pensar que as adaptações são permanentes. Portanto, é esta questão também de manter o desafio, que é importante nós não nos esquecermos. E envolver os participantes na tomada de decisão. Portanto, quem melhor do que as próprias pessoas para nos dizer se aquela atividade está a correr bem, se está a correr mal, se preferem lançar para um cesto mais alto, se preferem num jogo de basquetebol trocar a bola de basquete por uma de voleibol.
ou se querem já voltar novamente à basquetebol. Portanto, questionar as próprias pessoas com deficiência para nos ensinarem a nós o que é que elas preferem, o que é que resulta melhor. Porque é que nós temos que partir do pressuposto que nós é que sabemos o que é melhor para aquela pessoa se ainda não lhe perguntarmos nada, não é? E, portanto, esta questão da participação ativa de todos os intervenientes é fundamental para o sucesso da inclusão. E, portanto, voltando àquela imagem do balão, é preciso recriar, é preciso reinventar os exercícios e, efetivamente, todos nós temos capacidades para adaptar as atividades enquanto técnicos, enquanto profissionais, e é fundamental nós recriarmos a forma como nós temos idealizado os exercícios e tradicionalmente feito os exercícios até então. Queria agradecer, tenho aqui alguma bibliografia, que depois se precisarem terei todo o gosto em fornecer, e agradeço imenso a vossa participação. Professora Maria João, então, só colocando a interação do Davi aqui, ele diz, professora Maria, estes tipos de atividades ou jogos devem ser feitos com quantos alunos em média? Um número mais grande, conforme a escrita dele aqui, ou pequeno? Visto que ainda temos uma realidade que, por insuficiência de escolas, as poucas existentes estão com um número médio de 40 alunos. Realmente é um desafio ainda maior, não é? O número de participantes, de estudantes nas turmas. Eu sou orientadora de estágio, como disse, e oriento estágios em escolas em que tem turmas de 12 alunos. São tão poucos que quase não dá para fazer, não é? Até pouco de menos, porque se queremos fazer jogos coletivos, temos turmas pequenas, como também temos turmas de 30 e 35. O normal cá é 25, 30 alunos, ok? Desses 30 alunos, por lei, poderá haver 2 alunos com necessidades específicas, mas efetivamente na prática isso não se verifica. E claro que o número é um desafio. Quanto mais alunos, não é? mais diversas são as suas habilidades e há bastantes dificuldades, obviamente, em implementar tanta estratégia diferenciadora. E eu penso que aqui a questão é nós, aos poucos, e até por tentativa e erro, porque nós temos muito receio, provavelmente, de errar ou de falhar, ou eu não sei fazer muito bem, então opto até por nem experimentar. Eu penso que também acontece muito isso. E preferimos não arriscar determinada estratégia, ou vou tentar incluir este menino em cadeira de rodas nesta atividade. É melhor não, porque depois eu não sei como é que é de fazer, ainda vai ser pior. Nunca é pior, não é? Não há nada pior do que estar sentado a ver os outros a divertirem-se e a brincar. E acontece muito. E aqui a mesma coisa. Uma das nossas participantes, uma menina que participa nas atividades do NIAF, agora já é mais velha, andava aqui num colégio privado, em Coimbra, no ensino médio e secundário. E quando eu digo um colégio privado, é dos colégios mais caros da cidade de Coimbra. E eu fiquei abismada quando ela me disse que nunca tinha feito aulas de educação física. Eu fiquei em choque. Turmas pequenas, em que os pais pagam centenas de euros por mês, é uma exorbitância, como estou a dizer, é dos colégios mais caros, e não fazia educação física. E anda em cadeira de rodas, tem uma paraplegia completamente funcional do tronco e dos membros superiores e não fazia educação física. E, portanto, aqui nós questionamos, e porquê? Não é? Que era o que eu lhe questionava, mas porquê que tu não fazes, como é que tu não fazes aula de educação física? E, efetivamente, esta predisposição que os professores muitas das vezes não têm, têm condição, portanto, podemos ter um conjunto de argumentos, mas há uns que realmente não são lógicos, não são verdadeiros. Quais é que são esses que realmente são desafiantes? Turmas muito grandes. Isso, efetivamente, é um desafio. Não é? Turmas de 40 alunos, mesmo, não há turmas homogéneas, não é? Nem, todos os alunos são diferentes. Mesmo com alunos sem deficiência, como é que nós conseguimos, numa hora, não é? Aulas de 60 minutos, nós temos aulas de
em Portugal de 50 minutos, 45 ou de 90, dependendo das escolas. Uma aula de 50 minutos passa a correr. Como é que nós conseguimos, não é, fazer exercícios para 40 pessoas? E se nessas 40 pessoas haver alunos com necessidades muito específicas que o professor na altura não consiga dar resposta? Eu acho que tem que ser passinhos de bebé, devagarinho, ir experimentando, tentar incluir em determinados exercícios e vermos também esta questão do espectro de inclusão e não pensarmos, porque eu também acho, nós muitas das vezes é de uma forma inconsciente, porque nós temos a sensação que para incluir todos têm que fazer o mesmo exercício e esquecemos que nós podemos fazer atividades paralelas, atividades separadas, alternativas. É muito melhor fazer alguma coisa, uma atividade alternativa, do que não fazer nenhuma atividade. E, portanto, é ir pegando neste contínuo de inclusão o que é que poderá funcionar para este aluno ou para este grupo de alunos. Provavelmente faço uma atividade paralela, uma atividade alternativa. E aos poucos, e depois podemos pensar, o aquecimento, fazemos uma atividade aberta, todos vão fazer o mesmo, mas a partir do aquecimento, vamos trabalhar por grupos de nível, que é isso que acontece, não é? Naturalmente. E, portanto, é pensar nisto nesta dinâmica, como separar por grupos de nível, ou se tiver que fazer uma atividade alternativa, ou uma atividade paralela. Portanto, a atividade aberta, ou seja, para todos, não vai funcionar durante a aula toda. Num ou noutro exercício, no início e no final. E durante os outros 2 ou 3 exercícios, trabalhamos com dinâmicas diferenciadas. Professora Maria João, a professora Doralice está com a mãozinha levantada e depois, na sequência, a Simone. Tá. Oi, boa tarde, gente. Então, meu nome é Doralice, sou professora aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu coordeno um grupo de estudos e pesquisas socioculturais sobre esporte adaptado. Estou muito feliz de estar aqui com o grupo. Vejo que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, né? Todo o grupo aqui. E prazer em te conhecer, Maria João. Vimos acompanhando o seu trabalho já. E depois eu vou te mandar um e-mail, hoje mais tarde, por favor, dá uma checada lá, porque eu quero muito falar com você, tá bom? Mas, assim, parte da minha pergunta, você já respondeu, que era sobre a realidade de vocês em Portugal, né? Mas se você pudesse falar mais um pouquinho, assim, sobre o que diz a legislação sobre a inclusão, a obrigatoriedade ou não da inclusão, de pessoas, de crianças, né, e adolescentes com deficiência na escola regular, né, se é obrigatória ou não, né, e até que ponto vocês estão conseguindo dar conta disso, e que tipo de apoio, né, vocês têm aí para os professores trabalharem, né? Eu vejo aqui no Brasil, né, tenho contato com alguns professores que estava falando com uma coordenadora pedagógica de uma escola essa semana. Ela falou que os professores dela estão adoecendo, porque são muitos alunos, elas não se sentem capacitadas para estar. Isso não só no contexto da educação física, estou falando da escola de uma forma geral, porque além de não ter uma boa capacitação, né, muitas se sentem sem apoio, nem sempre tem pessoas de apoio acompanhando, né, e queria saber um pouquinho da realidade de vocês aí em Portugal. Obrigada. Terei muito gosto em ler o seu e-mail, então vamos ficar em contato. Em relação à realidade em Portugal, eu não trouxe para esta apresentação esses dados, mas em Portugal é obrigatório a inclusão nas escolas. Aliás, nós em termos europeus, e eu estou a dizer isto não em termos pretenciosos, mas em termos teóricos, porque depois já digo o que realmente se passa, mas em termos estatísticos nós temos 98% dos alunos com deficiência, com necessidades especiais, no ensino regular. Portanto, Portugal é um dos países, se não estou em erro, é o país com uma taxa maior de inclusão nas escolas, no ensino regular. Nós temos instituições de ensino especial e de há uns anos para cá, então, o objetivo é que todos os alunos com necessidades específicas estejam no ensino regular e em situações ou em determinadas situações de condições mais profundas, há uma ligação com essas instituições e os alunos estão na escola do ensino regular e vão frequentar uma ou outra atividade nessa instituição. E então as escolas têm unidades
de apoio à deficiência. Determinadas escolas, portanto, imaginando aqui na cidade de Coimbra, há um conjunto de escolas que têm essas unidades de apoio. Unidades de apoio para alunos surdos, por exemplo. E então, nestas escolas há intérpretes de língua gestual e os alunos com surdez vão para essa escola porque há um apoio mais especializado. Unidades para alunos com autismo, também existem vários nas escolas. No entanto, lá está, acaba por ser muitas das vezes, mais uma questão de integração, portanto, nós partilhamos o mesmo espaço, mas, na verdade, não estão incluídos em todas as aulas. Não sei se me faço entender. Portanto, estão na escola, mas muitas das vezes estão na sala da unidade, na sala para os alunos com necessidades específicas e não propriamente partilham as mesmas disciplinas dos restantes colegas da turma. Portanto, numa ou noutra unidade, numa ou noutra disciplina, poderão estar, alguns podem ir à educação física, às expressões e a outras disciplinas, mas na verdade não estão 100% com a turma. E, da mesma forma, no Brasil, aqui, apesar de haver alguns recursos, não são os recursos ideais. Efetivamente, os professores de educação física, a maior parte deles não têm apoio para os alunos com necessidades específicas. Portanto, a legislação mudou, até se abandonou o termo necessidades educativas especiais e agora é o apoio à inclusão, a educação inclusiva. Na legislação até já não se fala sobre o ensino especial, propriamente dito, mas depois, na prática, existem na mesma essas lacunas. O que acontece em algumas escolas, que depende também da boa vontade da direção das escolas, é fazer um género de pares pedagógicos, ou seja, dependendo das horas dos professores de educação física, quando há professores que têm horário que lhe permita isso, vão coadjuvar, existe agora as coadjuvações, que vão coadjuvar o professor de educação física, não é? Um colega de educação física vai apoiar o professor de educação física, que é uma estratégia que obviamente resulta, não é? Se formos dois numa sala de aula, é muito melhor, não é? Nós não temos a figura do professor de educação física adaptada, como há nos Estados Unidos e noutros países, mas algumas escolas já estão a fazer esta questão da coadjuvação, que efetivamente é uma estratégia ótima nestas turmas que têm alunos com deficiência. Portanto, em termos estatísticos, efetivamente, os alunos estão incluídos na escola, mas não estão propriamente a partilhar o mesmo acesso nem o mesmo sucesso em todas as disciplinas. Uhum. Obrigada, professora. Professora Maria João, a Simone, nossa colega do GEPTAMA, pergunta como é que se acontece o estímulo e a formação continuada com foco na educação especial no ensino público de Portugal. Como é que acontece a formação específica? O estímulo e a formação continuada, com foco na educação especial no ensino público de Portugal. Uhum. Nós temos, em Portugal, existe a figura do professor do ensino especial, não é? Do professor dos apoios. Aliás, há uma ex-estudante nossa, a Renata Domingos, que foi uma estudante brasileira que veio para Portugal e ficou, gostou muito e ficou cá, e que tirou o nosso curso, foi minha aluna da licenciatura e do mestrado e terminou agora uma especialização para ser também professora do ensino especial, dos apoios educativos. Ou seja, há formação, para quem já tem a formação inicial de professor, faz uma especialização e fica também habilitado, para além da docência da sua área, não é? Também pode ser professor dos apoios educativos. E há o domínio cognitivo, o domínio sensorial, portanto, pode escolher essa especialização, mas isso são formações, não é continuada propriamente dita, não é? Portanto, é uma formação mais especializada para depois ser habilitado a ser professor dos apoios. Em relação à formação continuada, ainda é muito escassa. Nós fazemos alguma formação também no âmbito do nosso núcleo de atividade física adaptada. A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência faz, como também tem
alguns fundos nacionais e promove muito também a formação, não só do desporto adaptado, mas também a formação de professores e treinadores. Então, anualmente e com bastante frequência faz formação para professores, é formação gratuita para professores e é dentro desta área da educação física inclusiva. Aliás, também utilizam este modelo, o CRI, para as adaptações das atividades e para explicar de uma forma mais prática como é que se pode fazer essas adaptações. Portanto, de há 3, 4 anos para cá, existe a Federação que efetivamente tem feito um trabalho meritório nessa área, mas em termos governamentais, em termos estatais, não há muito de formação continuada nesta área. E, aliás, e por isso é que nós também, enquanto faculdade também nos sentimos na obrigação de, todos os anos, tentar fazer algumas formações para professores e para técnicos, exatamente porque, em termos estatais, não existe muita oferta. Muito grata, professora Maria João. Então, agora eu passo a palavra para a Maria Luísa, fazer as considerações finais e também o encerramento da nossa conferência. Muito obrigada. Temos mais alguma pergunta? Alguém que não registrou e gostaria de tirar uma dúvida? Acho que não. Eu tenho uma, professora. Eu esperei, né, a conclusão das apresentações que foram por deficiência e por transtorno. Eu gostaria de te ouvir no seguinte sentido. Existem, então, né, vamos pensar assim como uma conclusão da sua fala, algumas estratégias, algumas adaptações que elas são genéricas, que se encaixariam para diferentes situações, e outras que são específicas? A palavra genérica, tudo bem? Que se enquadraria em diferentes casos. De estratégias, eu acho que é mais até a questão, lá está, das variáveis. Nós pensarmos, independentemente do modelo, de que se queira seguir, é a questão de pensar no ambiente ou no espaço, o que é que nós podemos alterar no espaço, a forma de comunicar e não propriamente em específico, porque efetivamente há tanta diversidade em termos de compreensão, em termos de locomoção, que aqui a questão é mais a nossa predisposição para adaptar do que propriamente a adaptação em si. Se nós tivermos essa atitude, o querer incluir, de uma maneira ou de outra, nós acabamos por conseguir essa inclusão. Seja através de alterações no espaço, na forma como nós comunicamos, na forma como nós adaptamos o equipamento ou as regras e o regulamento, nós efetivamente, dentro dessas possibilidades, ou dentro do espectro de inclusão, lá está relativamente a esses fundamentos teórico-práticos, é pensar um pouco e recriar, lá está, criar essas adaptações de acordo com as potencialidades dos participantes e pensar efetivamente no que eles conseguem fazer e não propriamente no que eles não conseguem fazer. Que ótimo, muito interessante. Tira o foco capacitista, né, professora, de olhar para o aluno e olhar para a condição, para a situação, né, que são as letras da analogia que você criou. Muito bom, que ótimo. Nós temos no grupo, né, muitas pessoas que são formadas em educação física, e temos aqui também as pessoas que estão participando que não são da educação física, mas estão na educação, né, e pensar no ambiente, pensar na explicação, pensar em todos aqueles elementos, se encaixa em outros contextos, né, professora, que também, né, é benéfico para todos nós. O Justino falou da química, né, da física, então, como é interessante quando a gente pensa maior, né? Não focando só na deficiência. Que ótimo. Professor, eu gostaria de te agradecer pela generosidade com que você compartilhou, né? O seu conhecimento, a sua experiência com a gente, né? Fez uma dinâmica, né? Hoje as câmeras ficaram aí em grande quantidade abertas, né? Interagindo, então foi bastante interessante. Em tempos tão cansativos, né? De conexões, né? Essa dinâmica trouxe o grupo para participar com você. Então, deixo aqui o agradecimento em nome do professor Seabra. Os vínculos estão cada vez mais estreitos, né, do GEPTAMA com você, a partir da ida do professor Seabra até aí. Esperamos um dia poder conhecê-la, né, quem sabe um dia você pode estar aqui conosco. Sim.
Seria muito bem-vinda. E eu quero deixar aberto aqui o convite, né, para todos que estão aqui e aqueles que irão nos assistir. No dia 5 de dezembro, o nosso ciclo e a disciplina da pós continua. Nós teremos a conferência com o título Protocolo de Avaliação para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista, né, que será ministrado pela professora Carla Lourenço, também de Portugal. Então, fica aqui o convite para que todos possam se inscrever e conectar com a gente na próxima semana. Deixa eu verificar aqui no chat se já subiu a lista. Meninas, já. Então, a gente já colocou aqui no chat o Forms. Peço que todos possam preencher, por gentileza, que vai ser gerado um certificado até o final da noite de hoje. Né, bastante atenção à digitação do nome e do RG, porque é gerado automático, né? Então, se tiver um errinho ali de letra, acaba indo para o sistema. Pessoal, muito obrigada a todos. Vamos fazer uma foto? Conseguem ficar com a câmera aberta para a gente fazer esse registro oficial? Ana, eu vou pedir para você tirar a projeção, porque aí aparece todo mundo. Ok, Aparece pode todo deixar. mundo, por favor. Certo. E eu agradeço novamente o convite e alguém que queira vir a Coimbra, estaremos cá para vos receber. Teremos todo o gosto em... Que ótimo. Aqui, ó, Maria João. Ó, vamos ver se sai uma parceria aqui, viu? Vou te mandar um e-mail daqui a pouco. Okay. Certo. A professora Milena Moraes vem daqui a 15 dias para uma defesa de doutorado, que também já cá esteve. Obrigada. Ela já esteve aí, né? Que ótimo. Ela já esteve aí, né? Que ótimo. Vamos lá, então. Mas estas parcerias são para continuar. Tá certo. 3, 2, 1. Acho que foi. Vou colocar lá no grupo para nós. Pessoal, obrigada, viu? Bom restinho de tarde para todos. Professora, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.